E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: bem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo forte medo por causa do vento, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Mateus capítulo 14, versículo 24 ao 32. O capítulo 14 do Evangelho de Mateus é uma das passagens mais ricas e significativas do Novo Testamento. Ele narra 2 milagres poderosos de Jesus que demonstram sua autoridade divina, a multiplicação dos peixes e pães, e Jesus andando sobre as águas. Nos versículos 22 ao 36, encontramos o relato de Jesus caminhando sobre o mar, e o episódio de Pedro tentando fazer o mesmo, que culmina em uma lição de fé, para ele e para todos os discípulos. Mas para compreender plenamente o contexto e a importância desses 2 eventos, é necessário começar com a multiplicação dos pães e peixes que ocorre alguns versículos antes. Nos versos 13 a 21, Mateus descreve a cena em que Jesus alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. Esse milagre é um dos mais conhecidos do ministério de Jesus e simboliza sua compaixão e poder providencial. As multidões seguiam Jesus porque queriam ouvir sua palavra e experimentar sua cura, e, ao vê-las com fome, Jesus decide suprir suas necessidades de maneira extraordinária. Ele multiplica o pouco que havia disponível, mostrando que nas mãos de Deus, o que é aparentemente insuficiente pode se tornar mais do que suficiente. Depois de realizar esse grande milagre, Jesus despede as multidões e ordena que seus discípulos entrem em um barco e sigam à frente para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele sobe para o monte para orar sozinho. Este momento de oração é significativo porque, apesar da intensidade do seu ministério e dos muitos milagres que ele realizou, Jesus constantemente retirava-se para estar a sós com o Pai. Este ato nos ensina sobre a importância da oração e da comunhão com Deus, especialmente em meio à pressão das responsabilidades diárias. Embora o poder dos milagres nesse capítulo chamem muito a nossa atenção, é inegável que a necessidade de buscar a Deus também é uma das mais importantes lições desse capítulo tão rico. Agora chegamos ao ponto central, dos versículos 22 a 36. Enquanto os discípulos estão no barco, uma forte tempestade se levanta, e eles são levados pelas ondas. A tempestade representa um desafio inesperado para os discípulos, que já estão cansados e emocionalmente abalados após um longo dia. No meio dessa agitação, por volta da quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, Jesus aparece andando sobre as águas. A visão de Jesus caminhando em meio a um mar revolto assusta os discípulos, que pensam estar vendo um fantasma. Eles gritam de medo, e é nesse momento que Jesus os tranquiliza, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. A frase de Jesus é profundamente reconfortante. Ele não apenas diz para não terem medo, mas revela sua identidade de maneira simples e poderosa: sou eu. Esta afirmação ecoa de forma similar à declaração divina do Antigo Testamento, quando Deus se revelou a Moisés como eu sou. Jesus está se revelando aos discípulos não apenas como um mestre humano, mas como o próprio Deus, que tem poder sobre os elementos da criação. Então, Pedro toma uma atitude ousada. Ele responde a Jesus: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. A solicitação de Pedro é notável porque demonstra inicialmente uma fé extraordinária. Ele deseja confirmar a identidade de Jesus e se arrisca a experimentar o mesmo poder que seu mestre manifesta.
Jesus, em sua graça, o convida a sair do barco e andar sobre as águas. Pedro, cheio de fé, desce do barco. Por um breve momento, caminha sobre o mar, fazendo o que parece ser impossível. No entanto, logo que Pedro percebe o vento forte ao seu redor, começa a afundar. A fé que o sustentava no início vacila diante da realidade dos elementos ao seu redor. Em pânico, ele clama a Jesus: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estende a mão e o segura, dizendo: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Esse momento é o clímax da história, porque demonstra a natureza da fé e o perigo da dúvida. Pedro foi capaz de andar sobre as águas enquanto manteve seus olhos em Jesus, mas assim que desviou o seu foco e deu mais atenção às circunstâncias, ele começou a afundar. A repreensão de Jesus não é severa, mas instrutiva. Ele chama Pedro de homem de pouca fé, não para condená-lo, mas para destacar a importância de confiar plenamente em Deus, mesmo em meio a tempestades. A fé que Jesus requer não é perfeita, mas é uma fé que olha para Ele, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Pedro, ao afundar, faz a coisa certa. Clamou a Jesus por ajuda, e Jesus respondeu de imediato, mostrando sua prontidão em salvar. Após esse episódio, Jesus e Pedro entram no barco e o vento cessa imediatamente. Os discípulos maravilhados adoram Jesus, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Esse reconhecimento é significativo. Os milagres que Jesus realiza, tanto a multiplicação dos pães quanto o caminhar sobre as águas, são manifestações do seu poder divino. E os discípulos começam a compreender que ele não é apenas um profeta ou um mestre, mas o próprio Filho de Deus, com autoridade sobre a natureza e o destino dos homens. Nos versos finais, do 34 ao 36, Jesus e seus discípulos chegam à região de Genezaré, onde pessoas rapidamente reconhecem Jesus e trazem seus enfermos para serem curados. Mais uma vez, Jesus demonstra sua compaixão e poder, curando todos os que tocavam, até mesmo na borda do seu manto. Podemos tirar do capítulo 14 várias lições valiosas sobre fé, dúvida e a soberania e majestade de Jesus. A multiplicação dos pães revela que Jesus é um provedor, e o milagre de andar sobre as águas nos desafia a confiar nele, mesmo em meio às tempestades da vida. Quando mantemos nossos olhos fixos em Jesus, mesmo diante de desafios aparentemente intransponíveis, ele nos sustenta e nos conduz à segurança, ainda que o caminho pareça extremamente desafiador. Fique em paz, graça e paz, e até a próxima.